Vamos novamente causar polêmica sobre o IFA, que o IFA hoje não apenas hoje, já tem alguns anos, né? Depois das redes sociais explodirem, especialmente da pandemia, ganhou mais impulso ainda, porque as pessoas começaram a ler mais, a buscar mais conceitos espirituais, novos conhecimentos, e o IFA tem crescido muito. Inclusive, é, muitos deixando o candomblé, deixando a umbanda, achando que tem que deixar de lado o que já aprendeu, para buscar o Ifá como se o Ifá fosse a origem. E ele não é a origem, como se ele fosse a verdade absoluta, e ele não é a verdade absoluta, e como se Ifá fosse um Deus, e ele não é um Deus. E é sobre isso que a gente vem falar aqui. Em primeiro lugar, o Ifá, como filosofia, ele é muito importante, é um estudo de autoconhecimento e é muito utilizado para você conhecer o mundo à sua volta, conhecer a filosofia do homem. E os babalaôs vêm ganhando muito dinheiro vendendo iniciação. Tem gente que pega um avião e vai lá na Nigéria achando que sua espiritualidade está lá, quando sua espiritualidade está aqui com a sua ancestralidade. Você abre mão da sua ancestralidade, da sua ligação ancestral, quando você vai ligar sua cabeça a uma família lá. Você vai bater continência, pactuar o seu ori, né, e a sua energia espiritual a uma família lá da Nigéria, com os conceitos de lá, com o ambiente de lá. Ou se vem de lá para cá um monte de nigeriano iniciar você num templo aqui, como faz aí nos templos famosos, você também está interligando sua ancestralidade à Nigéria, porque o orixá do culto Yorubá é tradicionalmente assentado na Nigéria. Ele é ancestralidade nigeriana. E você abre mão da sua ancestralidade, você está pactuando. O Ifá, a iniciação Ifá, é acima de tudo um pacto com Orumilá, que, como vamos deixar aqui claro, ele não é um deus, né? O Ifá ele não é só filosofia que nem vendem, né? Estão sobrepujando a Umbanda e o Candomblé, porque a Umbanda sempre foi mistificada no Brasil, foi adjetivada, dogmatizada, foi estereotipada como só macumbaria. E que o Ifá seria filosofia, seria uma coisa, né, serena, uma coisa que não tem ligação muito com feitiço, o que é o contrário. O Ifá é feitiçaria. Até para tirar a carta do ano, se você for ver aí, quando faz na virada do ano aí, tem diversos rituais antes de lançar o Pelé, antes de lançar o Ifá, para tirar a carta do ano. Todo Odu tem um ebó, tem dicas de feitiçaria, eles veem frutas, sementes, coquinhos, tudo isso é ligado à magia para tentar romper os véus do tempo e do sagrado. Então, menos, né? Não é nada mais brando do que o candomblé, do que umbanda. Tem feitiçaria até mais, muito mais até do que as religiões afro-brasileiras. Lá, até com um grau maior de um sistema mais selvagem, aborígene, numa tradição muito mais, né, lá para trás, menos evoluída até do que a afro-brasileira, se você for ver todos os conceitos de Fá. Mas por que esse sucesso todo do Ifá no Brasil? Se vendeu primeiro que Ifá criado seria criado por Deus, por Olodumaré, que Orumilá teria no começo da criação, é uma lenda de Fatumbi, Pierre Verger, que foi na Nigéria se iniciar, não sei se ele inventou esse conto ou se ele viu de alguém lá, mas que é uma lenda, né? Que ele não teria fechado os olhos como os outros orixás e teria se tornado a testemunha da criação. Primeiro, se ele já estava criado e os outros orixás já estavam criados, ele não teria visto para trás. Mas na verdade isso é uma mentira, porque o verdadeiro Orumilá, ele viveu mais ou menos no século V a.C., há 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. E ele é que fundou esse sistema aí. E não foi, os Odus, que foi revelado por Olodumaré, porque representa a criação do homem, né? Isso tudo é um mito para criar
essa curiosidade nas pessoas e achar que é um sistema divino. Isso é usado por todas as religiões e é mais uma prova que o ifaísmo, é sim uma religião. Tanto que tem os babás, tem os arabás que representam cada região como se fossem bispos cardeais na Igreja Católica. Mas toda religião usa isso de dizer que os seus conhecimentos foi dado por Deus, que não podem ser contestados, que são diretamente dados por Deus. E que o babalaô, na hora que está lá fazendo a sua consulta, ele se liga direto com o Orumilá e é revelado os versos de quando você foi criado, de quando você desceu para cá. Na verdade, os versos são criações de babalaôs. Os versos mais antigos, que talvez sejam de Orumilá, foi criado por ele. Ele era um homem, teve filhos, 16 filhos, ele tem a mãe dele, né? Teve o pai dele, tem a história. A filósofa, uma das filósofas mais importantes da África, a Sophie Olonné, ela tem um livro chamado Sócrates e Orumilá. E ela fala do Orumilá homem. Tem o Orumilá orixá, que aí já é um conceito criado, né, sobre ancestral, assim como os outros, Xangô, Ogum e tal, que encarnaram, que tiveram filhos, que tiveram esposa, que tiveram os reinos. Na verdade, eles eram reis, eles não eram deuses. Deus mesmo, o único reconhecido é o Olodumaré, o Olorum. Mas os outros são ancestrais, que ascendem, né? Agora há uma discussão sobre ter orixás que nunca encarnaram, que representam aquele raio e que nunca pisaram na terra. Mas se encarnou, é um homem. E Orumilá, ele era um homem, um filósofo, o pai do ifaísmo. Talvez o primeiro babalaô da história iorubá, do sistema tradicional iorubá. E a geomancia, ela sempre existiu e veio antes na Arábia do que na Nigéria, no Egito do que na Nigéria. Só que o que aconteceu? Orumilá pegou o sistema, os signos da geomancia, você pode ver que eles são iguais aos do Ifá, e deu a eles interpretações e conceitos baseados na natureza que eles estudavam e nas divindades que eles estudavam dos ancestrais da sua religião. Assim como eu posso pegar o Ifá e interpretar na astrologia, o que recebi muita crítica, porque no meu livro eu coloquei a Ifastrologia cruzando os signos astrológicos com o Ifá. Cada signo dividindo os signos astrológicos pelo sistema do Ifá. E assim como Orumilá pôde pegar a geomancia árabe e egípcia e transformar no Ifá, dando os conceitos e as interpretações de cada signo, de cada caída, ao Odu, que ele classificou nos seus versos, nas suas traduções, conforme a sua crença, conforme a natureza da tradição iorubana, do povo Fá, você pode transformá-los em qualquer outra interpretação. E é isso que eu faço na Umbanda Astrológica. Eu dou aos Odu e dou aos orixás a interpretação astrológica, porque eu acho muito mais preciso do que o Ifá. Apesar de muitos virem para cá com lorota, de dizer que numerologia não pode ver Odu, porque o certo é o Ifá, porque é sagrado, porque é isso, porque é aquilo. São dogmas criados pelos babalaôs, esse negócio do cetro de Fá, do rosário de Fá, não existia. E antes de Orumilá, existia o que? Existia os curandeiros, os xamãs que jogavam com coquinhos, com ossos, com cerâmica e com outros materiais. Então, como eu disse, Orumilá, ele era um homem e teve 16 filhos, e é baseado nesses 16 filhos, na natureza desses 16 filhos, que ele montou os Odus e suas interpretações. Então, não tem babalaô que consiga memorizar ou decifrar milhares de combinações. Se você somar 5 Odus para a cabeça de uma pessoa elevada aos 256 Odus, dá mais de 8 bilhões de combinações. Então, nenhum babalaô tem capacidade para isso.